Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Eu estava meditando essa semana e pedindo a Deus uma direção para ministrar a amada igreja nesta noite. Esse ano é o ano do alinhamento. Sim ou não? Quem deseja alinhamento aqui? Olha só, hein? É o ano do alinhamento. Então significa que aquilo que está desalinhado precisa ser alinhado. E para alinhar, ele precisa mexer. Ele precisa muitas vezes apertar o parafuso. Ele precisa trocar uma pecinha ali, outra aqui. E isso vai o quê? Muitas vezes doer, vai machucar, você não vai entender nada. Mas tudo faz parte do alinhamento. Aí eu vou perguntar de novo, quem deseja aqui viver o ano do alinhamento? Algumas mãos não levantaram agora. Não sei porquê. Mas isso é bênção para a sua vida, querida. Porque significa que quando estamos alinhados, estamos no centro da vontade do Senhor. E se andamos no centro da vontade do Pai, a glória de Deus se manifesta. E Deus trouxe esse tema para mim, que para vivermos alinhamento, precisamos alinhar a nossa visão. Porque não tem como andarmos em alinhamento com a nossa visão distorcida. Eu, pastor Fábio, uso óculos, certo? Esse óculos não é fake, esse óculos não é para ficar mais bonito ou menos. Eu uso ele por um propósito. Mas para que ela volte a ficar alinhada, eu preciso colocar o óculos. Aí eu enxergo perfeitamente. Estou vendo todo mundo, estou vendo o gordo lá atrás. Estou vendo todo mundo. Por quê? Porque eu coloquei aquilo que precisava para alinhar a minha vista. Para alinhar a minha visão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É tempo de alinharmos a nossa visão. É tempo de alinharmos a nossa visão. Às vezes estamos na igreja, querido, cultuamos ao nosso Deus. Estamos fazendo a obra de Deus, mas com a visão desalinhada, com a visão distorcida, com a visão embaçada. Eu tenho um problema no olho esquerdo, chamado ceratocone. Meu olho esquerdo, ele é bem ceguinho. O direito compensa o esquerdo. O que é esse ceratocone? A córnea, ela cria um cone. Ela fica um formato de um cone no olho. Então eu tenho dificuldade para enxergar dos lados. Enxergo melhor olhando para frente. Então ele é bem fraco o olho esquerdo. Só que o direito, ele acabou compensando a falha do esquerdo. Você vê como Deus é lindo e maravilhoso? Ele pega um olho e ele faz com que esse um olho compense o outro que tem dificuldade. Ele alinha de uma maneira que ninguém consegue entender a minha vista para que eu consiga enxergar. É isso que Deus vai fazer com você nesta noite. Aquilo que está embaçado, aquilo que está distorcido, você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo entender. Pois bem, hoje Deus vai tirar toda a cegueira espiritual da tua vida. E você vai começar a enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida nesse ano de 2024. Você crê nisso? Vamos lá ler a palavra de Deus. João capítulo 9, versículo 1. João 9, 1. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar no nosso telão. É um texto bem conhecido, querido. Eu particularmente amo esse texto.
Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já usei esse texto para pregar. Mas nenhuma pregação foi igual à outra. E hoje Deus me deu esse tema com base nesse texto. João 9:1 diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Ao passar Jesus, o que aconteceu? Quem viu o cego? Jesus. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, ele é o quê? Sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Quem estava interrogando esse homem, para você entender, eram os fariseus, os conhecedores da lei. Versículo 11. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com a saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 12. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém? Amém? Aqui a história relata, ela fala de um homem que era cego de nascença. Um homem que nunca tinha visto. Um homem que nunca tinha enxergado. Mas a palavra de Deus, ela nos ministra que esse mesmo homem que era cego de nascença, encontrou outro homem chamado Jesus. E esse Jesus tirou a cegueira dele e ele veio a enxergar. Amém? Como é lindo o trabalhar de Deus, querido. Como é lindo o trabalhar de Deus. Eu coloquei algumas coisas aqui na introdução, que eu quero dar alguns exemplos para vocês. Passa para mim, por favor. Eu dei um exemplo ali, como seria bom se eu e você pudéssemos enxergar as coisas nos mínimos detalhes. Se você tivesse a capacidade de enxergar uma bactéria, se você tivesse a capacidade de enxergar um vírus, você não ia ficar doente, porque você sabia que o vírus estava ali, porque você tinha um olhar que você conseguia ver aquilo que era impossível. Mas Deus é tremendo e maravilhoso, que Ele não nos dá esse talento, esse dom. Ele não nos deixa enxergar algumas coisas. Sabe por quê?
Porque se a gente enxergasse tudo, a gente não ia viver na dependência de Deus. Como eu e você não conseguimos enxergar tudo, voltando ao exemplo do óculos. Eu dependo do óculos para conseguir enxergar algumas coisas. Sem ele, Claudinho, eu não consigo enxergar. Se eu pegar a estrada e dirigir sem o óculos, eu não vou ver as placas que me direcionam. Eu preciso do óculos para enxergar. É assim que Deus trabalha e é assim que Deus faz. Quando você não pode enxergar, Ele enxerga por você aquilo que você não pode enxergar. Quando você não pode ver, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer você ver aquilo que você não conseguiu ver com os olhos carnais. Ele vai alinhar a tua visão para que esse ano de 2024 você possa ver coisas que você não viu até agora. Ele vai alinhar a tua visão para que você veja as coisas do alto, as coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém? Contudo, Deus criou o quê? Limitações, para que tenhamos cuidado em tudo, dependendo dEle. Próximo. Jesus tinha uma visão espiritual, sim ou não? Sim. Ele conseguia ver ao redor tudo o que estava acontecendo, sim ou não? Por que muitas vezes eu e você não conseguimos discernir algumas coisas? Por que muitas vezes eu e você quebramos a cabeça, erramos e falhamos? Porque estamos olhando com os olhos carnais. Quando Deus quer que você pare de olhar com os olhos carnais e comece a enxergar as coisas no mundo espiritual. Porque se você entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, você não vai se preocupar com aquilo que está acontecendo no mundo natural. Você está entendendo essa palavra, querido? Ele quer tirar a cegueira dos teus olhos, para que você enxergue, não aquilo que está à sua frente, mas que você passe a enxergar as coisas do alto. Que esse ano você tenha o dom do discernimento e consiga ver além daquilo que você possa ver ou imaginar. Eu profetizo na tua vida que esse ano, querido, você vai ter um olhar de águia, você vai enxergar longe, você vai enxergar coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. O mais engraçado é que os discípulos andavam com Jesus de dia, de noite, de tarde, almoçava, tomava café da manhã, jantava, dormia com Ele, mas não estava conseguindo enxergar e ver as coisas como Jesus via. Estava o tempo todo com Jesus, pastor Gleick, mas não conseguia ver o que Jesus enxergava. Muitas vezes eu e você estamos na igreja todos os dias, cultuamos ao nosso Deus, buscamos ao nosso Deus, mas não conseguimos enxergar as coisas espirituais. Por quê? Porque a nossa vista está embaçada. Porque a sua vista está desalinhada. Hoje Deus quer pegar a tua vista que está desalinhada, aquela vista que está torta, e Ele quer trazer para o prumo. Ele quer alinhar a tua visão. Ele quer que você olhe para o alvo. Ele quer que você olhe para Ele. Ele quer que você busque exclusivamente Ele. Ele quer que você ore mais. Ele quer que você louve mais. Ele quer que você adore mais. Está acontecendo alguma coisa do meu lado esquerdo? Não se importe. Continue olhando para o alvo. Continue buscando Ele. O teu foco é lá. O teu foco é Jesus. Pastor, aconteceu alguma coisa aqui, não quero saber. O meu foco é lá. O meu foco é Jesus. Tempo de alinhar a tua visão, igreja. Tempo de alinhar a sua visão. Olha o que o texto fala em João capítulo 9, versículo 36. João 9, 36.
Esse texto, depois que Jesus havia feito o milagre, depois que o homem tinha ido ao tanque de Siloé, os fariseus haviam o interrogado, havia chamado seus pais, interrogado seus pais também. Jesus encontra aquele homem de novo. E Jesus faz uma pergunta para ele: você crê que Jesus é o Filho de Deus? E ele responde, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Vou repetir, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Versículo 39, disse Jesus, olha só, querido, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. É muito louco como Deus trabalha, pastor André. Porque aqui, ele está dando uma exortada nos fariseus. E ele está falando porque os fariseus estavam ao redor, querendo achar motivo para questionar a Jesus. E ele fala, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Você está querendo dizer que somos cegos igual a esse homem? É isso que você está dizendo? Olha o que a religiosidade faz com a pessoa. Ela acha que porque ela conhece a palavra, que ela é entendedor, ela sabe de tudo. E Jesus estava dizendo, você é mais cego do que ele. Você está mais cego do que ele e você não está enxergando isso. Muitas vezes, querido, existe uma trava no nosso olho que nos impede de enxergar o que Deus quer mostrar para as nossas vidas. Continuando o texto, versículo 41. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado algum, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Forte isso, né? Deus estava falando, você acha que você enxerga? Muito pelo contrário, você está cego. E porque você acha que você enxerga, você não viu que o pecado permanece em você ainda. Às vezes, por causa da cegueira espiritual, o pecado tem nos dominado. Mas quando, querido, entendemos que precisamos estar alinhados e ter uma visão alinhada, o pecado vai embora, a incredulidade vai embora, todo mal vai embora, porque você não está sendo conduzido por aquilo que você vê, mas você está sendo conduzido por aquilo que você crê. Amém? Eu quero aqui, rapidamente, deixar alguns pontos para você, de como alinhar a sua visão. Como alinhar, pastor, a minha visão? Deus trouxe algumas coisas ao meu coração e eu quero ministrar a você. Em primeiro lugar, para alinharmos a nossa visão, você precisa não julgar. É tempo de você parar de olhar para o irmão que está ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito. É tempo de nós pararmos de ficarmos julgando o nosso próximo e olharmos para nós mesmos. Porque o julgamento nos impede de ver as coisas no mundo espiritual. O julgamento nos rouba e nos destrói. Olhamos para o irmão, tá vendo? O irmão foi para a praia, ficou uma semana na praia lá e nem me convidou. Eu vou dar um exemplo bem claro, querido. Às vezes você chegou hoje aqui na igreja e você olhou para o altar e falou, nossa, faltou levita, né, Kézia?
Faltou músico aqui hoje. Meu Deus do céu. É isso que fazemos. Julgamos. Gastamos tempo julgando quando deveríamos estar o quê? Contemplando a glória de Deus. Não importa se vai ter músico A, B ou C, se vai ter 10, 15, 21 ou 2. O que eu vim fazer nesse lugar é contemplar a glória do meu Deus. Não importa o que o meu irmão fez, não importa o que ele falou. Oh Senhor amado, eu não estou preocupado com aquilo que acontece ao meu exterior, mas eu vim glorificar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Os próprios discípulos de Jesus não entendiam isso. Porque quando você vê no versículo 2 do texto, ele fala, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas não conseguia ver como Jesus. Queria achar motivos para entender, queria julgar a cegueira daquele homem, falando que ele havia pecado, que os seus pais haviam pecado. Enquanto eles estavam preocupados em achar motivos para explicar a cegueira daquele homem, Jesus estava preocupado em curar a cegueira daquele homem. Jesus não está preocupado se você pecou, se a sua mãe pecou, se os seus pais pecaram. Ele não está nem aí para isso. O que Ele quer fazer é transformar a tua vida. O que Ele quer fazer é transformar o teu casamento. O que Ele quer fazer é te curar, é te libertar. Pouco importa o que pensam, o que falam de você, querido. É tempo de pararmos de julgar e olharmos mais para Deus. Amém? A primeira coisa que precisamos aprender para alinhar a nossa visão é nunca julgar o pecado de outra pessoa. A arrogância espiritual nos faz o quê? Embaçar a visão espiritual. Você está entendendo isso? A arrogância faz embaçar a tua visão. Os fariseus, os discípulos, eles não entenderam isso. Eles estavam preocupados em julgar aquele homem. Mas Jesus, Ele nos ensina que Ele não veio ao mundo para julgar, mas Ele veio ao mundo para libertar. Ele veio ao mundo para curar. Ele veio ao mundo para transformar. Eu e você não fomos chamados e escolhidos para ficarmos olhando para o nosso querido irmão, para o vizinho, para a pessoa do trabalho, julgando, falando, questionando, reclamando. Não, querido, você foi chamado para trazer palavra de cura, de transformação, para entregar amor para as pessoas. Era isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. Próximo slide. Esse eu quero ler junto com vocês. Jesus nos ensinou a não julgar para não sermos julgados. Amém? Jesus nos ensinou a não julgar para não sermos julgados. Pois como poderá dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o arqueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Olha só que palavra forte. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. É forte isso ou não é? Ele quer que a gente entenda isso. Precisamos tirar a trave do nosso olho. Esse ano, querido, você não pode ver as coisas da mesma maneira que você viu até agora. Você não pode olhar da mesma maneira que você tem olhado até agora. Esse ano você precisa enxergar as coisas diferente.
Você precisa olhar as coisas diferente. Esse ano é o ano do alinhamento. Preste muita atenção, muita coisa vai acontecer e você não vai entender nada, mas não se preocupe em entender, não se preocupe em julgar, simplesmente confie e creia no Senhor, porque se é alinhamento, Ele está trazendo tudo aquilo que está desalinhado, Ele vai mexer, Ele vai colocar a mão, e muitas vezes não vamos entender, mas é Ele alinhando a nossa visão. Amém? Para ter uma visão alinhada é preciso olhar para dentro de si mesmo e reconhecer os próprios erros. É tempo de você olhar para você e reconhecer o seu próprio erro. Você tem reconhecido os seus erros? Não julgue os outros e deixe Deus abrir os seus olhos. Amém? Em segundo lugar, querido, próximo, para eu alinhar a minha visão, eu preciso contemplar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou contemplando a glória de Deus, eu não estou preocupado com o que está acontecendo ao meu redor. Quando eu estou contemplando a glória de Deus, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão fazendo. Na grande maioria das vezes, quando o louvor está rolando, eu estou com os meus olhos fechados. Pode passar quem quiser na minha frente, pode plantar bananeira, eu estou contemplando a glória de Deus. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Às vezes no culto, o culto está rolando, a adoração está rolando, você está preocupado com quem está vindo, com quem está passando. A tua visão está sendo distorcida e desalinhada, querido. Você está preocupado quem subiu, o que está acontecendo. E eu falo isso não só para a amada igreja, mas para os obreiros da igreja também. A gente está preocupado com tudo, mas a gente esquece de contemplar a glória de Deus. Aonde está a tua visão? Nas coisas dessa terra ou nas coisas do alto? Porque era isso que Jesus estava dizendo. Veja o texto. João 9,3 diz: disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus estava dizendo para os discípulos: enquanto vocês estão preocupados com o que aconteceu com ele, eu não estou preocupado com isso, mas eu quero glorificar ao meu Pai, eu quero contemplar a sua glória, eu quero que a minha visão esteja no alto, eu quero olhar para Jesus. Olha só, querido, outra coisa importante para ter uma visão alinhada é nunca olhar somente para as coisas ruins, e sempre procurar ver as coisas que mostram a glória de Deus, como a natureza, por exemplo, pois os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É o que o salmista nos ensina. Sabe aquela pessoa que dá até raiva de ficar perto dela, porque ela só vê coisa ruim, ela reclama de tudo, nada está bom, ela questiona tudo, nada presta, ó céus, ó vida. Dá até raiva ficar perto de uma pessoa dessa. Mas Deus quer que você pare de olhar as coisas ruins e contemple a glória dele. Pastor, choveu antes de eu sair de casa para ir para a igreja. Glória a Deus pela chuva, glória a Deus pelo sol, glória a Deus por todas as coisas, porque nada acontece nessa terra se não for permissão do meu Deus. O carro quebrou no meio da viagem, glória a Deus, Pai, o Senhor pode ter me livrado do acidente lá na frente, glória a Deus por isso, pelo teu cuidado, pelo teu amor, papai.
Pare de começar a olhar as coisas ruins, comece a olhar as coisas boas, comece a enxergar o lado bom das coisas, querido. Esse ano Deus vai te dar uma visão onde tudo que você vê vai ser bom. Tudo que você olhar vai ser bom. Ninguém vai entender nada, e você vai estar alegre, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Vai estar lá no trabalho, às vezes vai estar aquela tribulação no trabalho, você vai estar louvando, adorando ao nosso Deus. Vai estar na faculdade, na escola, você vai estar louvando, adorando ao seu Deus. Por quê? Porque você vai ver aquilo que há de bom nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, querido? Saulo era um homem que perseguia os cristãos, mas quando ele enxergou a luz resplandecendo aos seus olhos, a palavra fala que naquele momento que ele estava a caminho de Damasco, uma luz forte resplandeceu no teu olho, ele caiu de joelho no chão, ficou cego, não conseguia enxergar nada. Deus manda Ananias pegar Saulo, e a palavra fala que Ananias ainda questiona: Senhor, mas ele tem certeza? Ele persegue os cristãos, ele mata o seu povo. É ele mesmo, ele vai sofrer por amor do meu nome. Ele vai deixar de ser um perseguidor, mas ele vai ser o apóstolo do amor. Ele vai pregar a minha palavra, ele vai levar cura, ele vai levar transformação. Saulo tem um encontro com Jesus. Quando ele tem esse encontro com Jesus, as escamas caem dos seus olhos, ele deixa de enxergar as coisas da terra e começa a ter uma visão espiritual, querido. É isso que Deus quer fazer com a tua visão nesta noite, em nome de Jesus. Iriande canterebalás. Próximo slide. Quando ficamos olhando para as dificuldades, não conseguimos ver uma solução. Mas quando contemplamos a glória de Deus, uma luz traz a saída para qualquer coisa que seja impossível. Você está entendendo? A palavra fala, o salmista fala no capítulo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação. Você tem olhado para as dificuldades? Pare de olhar para ela e comece a contemplar a glória de Deus iluminando a sua vida. Amém? Próximo. Em terceiro lugar, quando eu tenho uma visão alinhada, eu trabalho para Jesus. Quando eu tenho uma visão alinhada, eu trabalho para Jesus. Quem tem a visão distorcida, não trabalha, reclama. Mas quem tem uma visão alinhada, ele entende o seu chamado e ele sabe para onde ele precisa ir. Olha no versículo 4 do texto, o que o Senhor fala. Ele está dizendo para os discípulos: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo para os discípulos: não se preocupe se ele foi pecador, não se preocupe se os seus pais foram pecadores. Eu não quero que você se preocupe com isso, mas eu quero que você trabalhe para que o meu reino possa crescer e se expandir. Esse ano de 2024 é tempo, igreja, de nós nos levantarmos e trabalharmos para alcançarmos vidas em nome do Senhor Jesus. É tempo de termos GCDs saudáveis, que alcance toda a cidade, que alcance todo o estado, e essa igreja fique pequena em nome do Senhor Jesus.
Se eu e você, cada um de nós, nos levantarmos, trabalharmos para Jesus, pode ter certeza que não vai sobrar cadeira nesse lugar, querido. Porque você está exercendo o ID do Senhor. Você está entendendo isso? A terceira coisa importante para abrir os olhos é servir ao Senhor em sua igreja. Olha só, querido, o que eu notei. A ociosidade produz o quê? Insatisfação. Mas o serviço traz realização. Bem diziam os antigos, mente vazia, ela é a oficina do diabo. Aquele que não faz, ele reclama, ele critica. Porque a mente está vazia, então ele fica pensando um monte de besteira. Mas quem está trabalhando não tem tempo para pensar em besteira. Né, mineiro? Quem está trabalhando não tem tempo para pensar em besteira. Ele quer fazer mais, ele quer alcançar mais, ele quer pregar mais, ele quer fazer mais culto de casais, ele quer fazer culto dos jovens, ele quer que o GCD dele cresça, se multiplique, ele quer que se levante novos líderes, ele quer que pessoas sejam mais curadas e alcançadas, ele quer realizar mais e mais para o reino de Deus. Oh, aleluia. Você entende isso, querido? Muitos crentes não têm a visão alinhada, ficam discutindo e o que fazer, e isso só resulta em confusão. Mas quem tem discernimento sabe que é tempo de servir, é tempo de trabalhar. É tempo de trabalhar para o reino de Deus. Sabe por quê? O rei está voltando. Ele está voltando para buscar a sua amada igreja. Eu quero que ele busque a amada igreja. Ah, querido, eu não sei você, mas se eu estiver cultuando a Deus, num culto vão me cantando, louvando, adorando ao Senhor, ou pregando a sua palavra, ou na rua evangelizando, e ele voltar bem nessa hora, eu vou estar servindo ao Senhor, eu vou estar fazendo a tua obra. Eu não quero que ele volte, eu esteja lá com meu pezão em cima do sofá, assistindo um jogo, vendo uma televisão. Não, eu quero estar fazendo a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? A pessoa que tem a visão alinhada, enxerga seu destino e tem um alvo para alcançar. Já quem não tem discernimento, não consegue ir adiante, porque está confuso. Amém? A pessoa ela fica confusa. Uma pessoa confusa, ela não sabe para onde ela vai. Você já ficou confuso? Eu já fiquei confuso. E quando ficamos confusos, você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se você compra ou se você não compra. Você não sabe se faz ou se não faz, porque você está confuso. E quando há confusão, querido, tem alguma coisa de errado. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Então, se já está gerando confusão, não é para você continuar, não é para você fazer, não é para você prosseguir. Entenda os sinais do Senhor para você. Não precisa Ele descer do céu, parar na sua frente e falar: meu querido, não faça. Às vezes Deus está te dando sinais e você não está sensível aos sinais do Senhor. Sabe por quê? Porque a tua visão está distorcida. A tua visão está embaçada. Você está perguntando o que fazer? O que eu vou fazer nesse ano de 2024? Simples. Trabalhe para Jesus. E Ele vai te mostrar o resto. Trabalhe para Jesus. Simplesmente trabalhe. Pastor, eu vou fazer o quê? Ah, querido,
Procura o Fábio do diaconato, vai trabalhar no diaconato. Procura o Vinícius no MIVID, vai trabalhar no MIVID. Procura o pastor Evaí na intercessão, entra na intercessão. Entra no louvor, entra na dança. Procura os líderes do GCD, entra em algum GCD. Procura o ministério de casais, quer ajudar o ministério de casais. Procura alguém, não tem nenhum lugar. Vai para a rua pregar a palavra de Deus. Não precisa da igreja para você trabalhar do Senhor, querido. Trabalho tem. A palavra de Deus fala que a seara ela é grande, mas pouco são cearenses. Não, são ceifeiros. Então é tempo de trabalhar, querido, em nome de Jesus. Já estou acabando. Em quarto lugar, para você ter uma visão alinhada, precisamos olhar somente para a luz de Jesus. Precisamos olhar para a luz de Jesus. Versículo 5 do texto diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do quê? Ele é a luz de quem? Do mundo. Ele é a luz do mundo. Quando está tudo escuro, para você enxergar, você precisa do quê? Luz. Você precisa de um foco para que você consiga enxergar aquilo que está escuro. Pois bem, aquilo que está escuro na tua vida, chama a luz. Chama a luz. Chama Jesus para entrar na tua vida, porque Ele vai tirar todas as trevas e vai trazer luz em nome do Senhor. Ele é a luz. Ele é a luz que pode mudar a tua vida. Ele é a luz que pode transformar a tua vida, querido. Olha só. Parece que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para não desviarem a sua visão. Jesus estava dizendo: olha para mim, eu sou a luz. Olha para mim que eu sou a luz. Quando os discípulos estavam no mar, as águas agitadas, achando que o barco iria afundar, Jesus vem andando sobre as águas, a luz aparece em meio às águas. Os discípulos olham para aquela luz chamada Jesus. Pedro vai ao encontro de Jesus, caminhando também sobre as águas. Só que quando ele para de olhar para a luz, ele começa a afundar. Às vezes eu e você paramos de olhar para a luz que é Jesus e começamos a afundar. Ele está dizendo: filho meu, filha minha, volta a olhar para essa luz, que você vai voltar a andar sobre as águas, que você vai voltar a viver coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Você está entendendo? Deus quer que você olhe para a luz. Próximo slide. Muitas vezes o cristão se sente no meio de um labirinto, querido, sem saber para onde ir. Mas se você olhar para o Mestre, tenha certeza que Ele vai te conduzir ao destino e você vai chegar em paz. Se você olhar para a luz, Ele vai conduzir a sua vida. Muitas vezes nós somos igual crianças, que não olhamos para os pais que nos direcionam, que nos orientam, e quebramos a cara. Não é verdade? Mas quando você começa a olhar para Jesus, começa a olhar para a luz, Ele começa a conduzir os seus passos. Você crê nisso? O que você tem olhado? Próximo slide. O que você tem olhado? Fixe somente na luz de Jesus. Comece e volte a olhar somente para Ele. Próximo. Em quinto lugar,
para ter uma visão alinhada, deixe Jesus te tocar. Deixe Jesus te tocar. Porque quando Ele te toca, Ele traz cura. Quando Ele te toca, Ele traz libertação. Quando Ele te toca, Ele traz transformação. Quando Ele te toca, o teu casamento é transformado. Quando Ele toca na sua vida, você é liberto dos vícios. Quando Ele toca na sua vida, todo mal sai e entra a presença de Deus, te curando, te transformando e te libertando. Olha o que o Senhor fala no versículo 6 do texto. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Eu creio, querido, a palavra não fala isso. Eu, pastor Fábio, eu creio que esse homem não foi curado quando ele se lavou no tanque de Siloé. Esse homem foi curado quando Jesus cospe na terra, faz um lodo com o seu cuspe, pega aquele lodo e coloca aos olhos do homem. Na hora que Jesus pega o lodo, coloca no olho daquele homem, naquele momento aquele homem foi curado. O que eu quero dizer para você nesta noite com isso, não importa a maneira que ele vai fazer, o importante é que ele vai fazer. Às vezes você quer enxergar e ver as coisas acontecendo do seu jeito. Não importa como ele vai fazer, o importante é que ele vai realizar. O cuspe é nojento, sim ou não? Se o homem tivesse visto o que Jesus estava fazendo, com certeza ele não ia deixar Jesus fazer aquilo. Ele ia falar, não, isso eu não aceito. Que coisa nojenta, eu vim aqui achando que o Senhor era o Todo-Poderoso, Valmir. Agora você vai cuspir, colocar o teu cuspe com barro nos meus olhos. Às vezes eu e você somos assim, querido. Queremos um milagre, mas a gente chega com a receita do milagre. Senhor, eu quero, Glick. Eu quero, faz, só que tem que ser desse jeito. E Jesus fala, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. E você não precisa se preocupar se o meu jeito parece loucura aos olhos humanos. Eu não estou nem um perigo preocupado com o que os outros pensam. Eu vou fazer do meu jeito. Jesus cospe naquela terra. O cuspe, eu creio que ali quando Jesus cuspiu na terra, ele estava, aquele cuspe que representa nojo, ele estava enojado com o pecado dos fariseus. E ele estava mostrando, porque Jesus sempre trabalhava com parábolas, sempre dava exemplo. E ele estava mostrando para os fariseus ali, ó, todo pecado precisa ser limpado e lavado. Ele pega aquela terra que não tinha nenhuma substância poderosa, que não tinha nenhuma substância curadora. Pega aquela terra, unida à fé daquele homem, e opera o milagre. Você entendeu? Ele pega aquela terra, unida à fé do homem, e opera o milagre. O que o Senhor precisa? Da matéria-prima e da tua fé. A matéria-prima é você, unida à tua fé, o milagre acontece. Vou repetir, a matéria-prima é você, unida à tua fé, o milagre acontece. Se você unir esses dois num só propósito, pode ter certeza que milagre vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Você está entendendo isso, querido? Em nome de Jesus. Pode passar, Henrique, por favor. Vai lá para o finalzinho. Em sexto lugar, para você ter uma visão alinhada, você precisa obedecer ao Senhor Jesus. Entende? Estamos falando de visão. Tudo isso que eu estou falando aqui nesta noite é relacionado à tua visão. Para eu ter uma visão alinhada, eu preciso obedecer ao Senhor.
Porque não existe milagre se não tiver obediência. Não existe transformação se não tiver obediência. Olha o que o Senhor fala. Próximo. Versículo 7. Então lhe disse: vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui nesse momento, esse homem estava nos mostrando uma atitude de fé e de obediência. Porque quando Jesus fala, vá ao tanque de Siloé, não sei como ele foi, não sei como ele chegou lá no tanque, não sei a distância, pastor Cris, até o tanque, mas ele foi. As pessoas podiam no meio do caminho estar rindo, zombando da sua cara, mas ele obedeceu. E por causa da sua obediência, o milagre aconteceu. E por causa da sua obediência, a visão que estava distorcida foi alinhada. E por causa da obediência, ele pôde testemunhar o maior milagre da sua vida. Quer viver milagre? Obedeça. Quer viver milagre? Obedeça. Esse ano é ano de eu e você obedecemos a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quem deseja obedecer ao Senhor aqui? Deseja mesmo? Olha só o que eu coloquei, volte um pouquinho, Henrique. Não, pode voltar mais um pouco. Já estou acabando. Não existe obediência cega, e sim uma visão obediente. Quem vê, obedece. E quem obedece, vê a vontade de Deus em sua vida. Amém? Quem vê, obedece. E quem obedece, vê a vontade de Deus em sua vida. Pode ir para o final, Henrique, por gentileza. Em último lugar, querido, para ter uma visão alinhada, eu preciso testemunhar o que Deus faz. Amém? Em João 9, 10, 11, para encerrarmos, diz: então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com a saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. É tempo de testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Esse ano de 2024 eu profetizo, você vai dar os maiores testemunhos da história da tua vida. Você crê nisso? Esse ano de 2024, você vai dar os maiores testemunhos da história da sua vida. Os fariseus fizeram de tudo para questionar aquele homem, mas ele respondeu: eu não sei se ele é pecador, eu não sei o que ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é o que importa. Não importa de onde ele veio, não importa como ele faz, o que mais importa é o milagre que ele realizou na minha vida. As pessoas não vão entender nada, mas Deus vai realizar grandes milagres na tua vida. A igreja precisa voltar a testemunhar, querido, porque o testemunho edifica a fé do próximo. O testemunho edifica a fé do próximo. Amém? Louvor pode subir, por gentileza, em nome de Jesus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia. A pessoa que tem uma visão alinhada, querido, não fica olhando para os erros dos outros. Contempla sempre a glória de Deus em tudo o que vê. Está ocupada servindo ao Senhor. Olha somente para Jesus, deixando-lhe tocar como quiser. Obedece a Deus o tempo todo e testemunha as maravilhas na sua vida. Amém? Essa noite Deus está alinhando a sua visão. Essa noite Deus está alinhando a sua visão. Quem deseja aqui ter uma visão alinhada?
eu desejo ter uma visão alinhada. Porque quando eu tenho uma visão alinhada, eu peco menos, eu erro menos, eu reclamo menos. E eu contemplo mais a glória de Deus. E eu busco mais a presença de Deus. E eu adoro mais a presença de Deus. Feche seus olhos por um momento. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, como a Tua palavra ministrou os nossos corações nesta noite, Deus. É tempo de alinhamento. E desejamos ter uma visão alinhada. Alinhe, Senhor amado, todas as coisas na nossa vida, Deus. Que nesse ano de 2024, possamos andar de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Que o meu olhar seja o Teu falar, o Teu olhar, que o meu falar seja o Teu falar, que o meu agir seja o Teu agir, papai. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor Deus viu esse homem que era cego de nascença, e trouxe cura sobre a vida dele, mas não foi simplesmente uma cura física, foi uma cura no corpo, na alma e no espírito, porque esse homem não viu só as coisas da terra, mas ele viu aquilo que acontece no mundo espiritual. Ele viu e contemplou a sua glória, Deus. Ele te louvou, ele te adorou, ele te exaltou, Pai. Que possamos nesse ano, Deus, enxergar as coisas do alto e ver a glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas, papai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, tira todas as escamas dos olhos, tira toda a trava dos nossos olhos, mas que possamos ver e contemplar ao Senhor verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Os fariseus, discípulos, questionavam, queriam achar motivos, entendendo por que aquele homem era cego, mas o Senhor não estava preocupado com isso. O Senhor queria manifestar a glória e o poder do Senhor sobre aquele homem, Deus. Em nome do Senhor Jesus, aqui nesta noite